A paz do Senhor, adolescentes. Mais uma vez estamos aqui reunidos para aprender da palavra de Deus. E antes de iniciarmos o nosso estudo, quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, ao nosso pastor Arnóbio e aos diretores da Escola Bíblica, presbítero Lenique Santana e presbítero Jadiel Vicente e todos aqueles que compõem a EBD. Também quero agradecer as pessoas que estão na comunicação aí atrás das câmeras, nos ajudando aqui a gravar. E vamos iniciar a lição 10. Você que está aí com a lição, abra sua lição, abra a Bíblia também, para que a gente possa aprender mais e mais da palavra do Senhor. Hoje a lição 10 vai falar como relacionar-se com o próximo. Vamos aprender como se relacionar bem com os nossos amigos, com as pessoas, com os nossos vizinhos. Vamos aprender como se relacionar com as pessoas também da igreja, da escola, como conservar uma boa amizade, certo? Então, no enfoque bíblico, em Provérbios 17, diz assim: ama sempre o teu amigo e na desgraça ele se torna um irmão. Acredito que algum amigo já tem falado esse versículo para você. Então, um amigo que ama sempre, na desgraça ele se torna um companheiro, se torna um irmão. E também, em Provérbios 18:24, diz assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Então, algumas amizades podem até acabar, mas um verdadeiro amigo ele é mais chegado até que um irmão de sangue, até que um parente de sangue. Então, isso a gente vai aprender hoje na lição. E a lição de hoje já começa fazendo uma pergunta. Por que nem todas as pessoas conseguem se relacionar bem um com o outro? Eu sei que as pessoas são difíceis de se relacionar. O ser humano é difícil de se relacionar. Mas tem alguns que não conseguem se relacionar bem um com o outro, fazer boas amizades. Por quê? Porque um bom relacionamento se baseia em confiança e respeito. É isso que nós vamos falar. Essas palavras nós vamos frisar bastante hoje na lição. Um bom relacionamento se frisa com confiança e respeito. E nem sempre todos conseguem fazer um bom relacionamento porque não existe confiança, não existe respeito entre eles. Então, isso não tem como fazer um bom relacionamento dar certo, né? Então, no estudo de hoje, nós vamos aprender a conservar e a conquistar boas amizades. Primeiro tópico, a base para um bom relacionamento. Você sabe qual é a base para um bom relacionamento? Já comecei iniciando perguntando a vocês por que nem todas as pessoas conseguem se relacionar. E é uma coisa que se baseia para um bom relacionamento é a confiança e o respeito. Mas a base principal para um bom relacionamento é o amor. Grave bem, é o amor. A vida cristã ela tem que ser baseada no amor. Então, para fazer um bom relacionamento, para ter bons amigos, para durar uma boa amizade, a gente precisa ter amor. Em Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 39, diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Ou seja, o amor tem que ser a base principal. Primeiro, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, nós temos que se amar. E não um amor egoísta, só pensando em você. Mas um amor verdadeiro que vem de Deus. E assim você pode amar verdadeiramente o seu próximo. Entendeu? Então, o amor é a base principal. A comunhão com Deus é o que baseia, o que nos ajuda a ter o amor com o próximo. Quando nós não temos amor, não tem como amar o nosso próximo, certo? Então, essa é a base para um bom relacionamento. Primeiro subtópico, amando ao próximo. Como amar o próximo? A gente tem que amar o próximo independente da raça, independente da classe social, independente se ele é nosso próximo mesmo ou não, se ele é nosso amigo ou não. Nós temos que amar o próximo
independente dessas coisas, independente se ele é negro, se ele é branco, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é íntimo seu ou não, nós temos que ter no coração. E como fazer isso? Praticando nas nossas atitudes. No nosso dia a dia, nós precisamos praticar o nosso amor. Às vezes amamos até pessoas desconhecidas. Como é que isso acontece? Porque a gente não se importa com a classe social dela, com a raça dela, como ela é. Em Provérbios 25, do 21 ao 22, diz algo muito interessante. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Então, se a pessoa é próxima ou não de você, você tem que amá-la. Ah, mas eu só amo quem é mais próximo de mim, quem é o meu coleguinha da escola, que é o meu amiguinho da igreja. Não, você tem que amar o próximo, independente se ele é rico, se ele é pobre, se ele é negro, se ele é branco, ou se ele é próximo de você ou não. Você tem que amar o próximo. E nas suas atitudes, do dia a dia, né? Faça um gesto de carinho para aquela pessoa que precisa. Se ele está com fome, se ele fez até alguma coisa com você. Ah, mas ele já arengou comigo. Ele já falou mal de mim. Mas não seja igual a ele. Não tenha raiva, né? Porque aqui a Bíblia diz em Provérbios, como eu acabei de ler, você vai fazer ele ter vergonha de si e Deus vai lhe recompensar. Então, ame o próximo independente de qualquer coisa. Segundo subtópico, fazendo o outro aquilo que deseja para si. A gente só deseja o bem, né? Para nós. Então, se desejamos o bem para nós mesmos, nós também temos que desejar o bem para o próximo. Nós não devemos desejar o mal para o próximo. Ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ouvir que alguém falou mal de você. Ninguém quer que zombe de você. Você quer? Não. Então, quando nós não queremos isso para nós mesmos, a gente também não quer isso para o nosso irmão. A gente não quer isso para o nosso coleguinha da igreja. A gente não quer isso para o nosso colega da escola. Então, antes de você fazer qualquer coisa contra o seu próximo, antes de falar mal dele, antes de zombar, antes de humilhar, se coloque no lugar dele. Pense. Se eu estivesse no lugar dele, se fosse comigo, seria bom? Não, não seria. Você ficaria constrangido, ficaria triste, ficaria chateado. Então, faça aquilo que você deseja para si. Faça o bem para as pessoas. Antes de você fazer um bullying na escola com um colega, antes de você rir de algum coleguinha na igreja, você pense, e se fosse comigo? Então, sempre faça o bem para as pessoas, porque é isso que as pessoas também merecem. Certo? Vamos para o terceiro e último subtópico. Quem ama dá o melhor de si para o outro. Vou contar uma historinha para vocês. Existia uma menininha de 1 ano que ela estava com a doença rara. E aí o médico chamou seus pais e seu irmão mais velho e disse que ela estava muito doente e ela precisava de transfusão de sangue. E a única pessoa compatível era o seu irmão. E aí o seu irmão aceitou para salvar a vida da sua irmã. E aí, na hora da transfusão, ele começou a passar mal. Começou a suar, começou a ter febre, e ele achou que ia morrer. E ele chamou o médico e disse, agora, doutor, que eu vou morrer? E o médico disse, não, você não vai morrer. Ele disse, como assim? Eu não vou dar todo o meu sangue à minha irmã? Ele disse, sim, mas não é todo o sangue, é só o que ela precisa. Então, ou seja, o que nós tiramos dessa lição, dessa história, é que ele estava disposto a dar a vida dele pela irmã dele. Ou seja, ele estava disposto a morrer por ela. Então, dar o melhor de si é ajudar verdadeiramente, com todo amor, com todo o coração, não pela metade, não mais ou menos. É dar o melhor de si. Quando for ajudar, ajudar para querer o bem-estar do outro. Então, quando você for ajudar o seu colega que está doente, que está precisando, não vá com coração fechado, não vá pensando, mas e se isso? Não, não vá com dúvidas. Se você ama, você dá o melhor de si para o seu próximo. Então, assim como esse irmão da menininha que estava quase morrendo, ela precisava, e ele deu o melhor de si. Então, você sempre dê o melhor de si para o seu próximo.
Amém? Agora vamos para o segundo tópico. Aprendendo a se relacionar. Como a gente aprende a se relacionar? Conversando, fazendo novas amizades, fazendo novos colegas na escola, vizinhos, enfim. Então, assim, com as pessoas a gente aprende a se relacionar. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar por conta da sua personalidade mais retraída, mais acanhada, mais tímida, não fazem amigos, ficam fechados. E isso está relacionado a problemas, às vezes, com a autoestima. Às vezes a autoestima da pessoa é muito baixa, né? Tem vergonha de falar em público, tem vergonha de fazer algum trabalho e errar, não tem autoconfiança, fica se colocando para baixo. Mas antes disso tudo, você tem que aceitar quem você é. Esse é o seu jeito, mais retraído, mais fechado, mais tímido, mais sério. Então, você precisa entender que esse é o seu jeito. Não é porque o seu colega fala mais, é mais engraçado, né, gosta de conversar demais, que você tem que ser igual. Para a gente fazer um relacionamento, a gente tem que aceitar quem nós somos. Então, se você é mais quietinho, mais calado, esse é o seu jeito, e é desse jeito que você vai conquistar um amigo. Outra dificuldade também está relacionado ao medo da rejeição. Às vezes, a gente não se relaciona com alguém, não faz uma amizade porque nós somos diferentes. Então, nós temos medo de sermos rejeitados. Temos medo de sermos rejeitados porque, às vezes, nós somos diferentes, temos um jeito diferente de se vestir, de falar. E aí a gente tem, não, essa pessoa nunca vai querer ser meu amigo, não vai querer ser minha amiga. Mas você precisa se aceitar desse jeito. É desse jeito que você é. Então, aceite como você é e as pessoas vão lhe aceitar. Até o momento que você não se aceitar do seu jeito, você não vai conseguir se relacionar. E aí, acredite, você vai ter boas amizades, longas e duradouras, quando você se aceitar. Não tenha medo de fazer amizades, não fique retraído na igreja sem querer fazer os trabalhos junto com os amiguinhos de lá. Não tenha medo de também não fazer amizade com os meninos da escola, com as meninas da escola, por conta do seu jeito. A gente tem medo de se aceitar. Às vezes tem medo de se aceitar, mas precisamos nos aceitar do nosso jeito. E aí as pessoas vão ver que nós também temos nosso defeito. Nós temos as nossas falhas. E elas também, falhas, vão nos ajudar a gente vencer. Então, assim, você vai conseguir conquistar muitas amizades, se você conseguir se aceitar. E aí você vai se relacionar com muitas pessoas. Vence esse medo da rejeição, vence esse medo da baixa autoestima e consiga fazer várias amizades aonde você chegar. Primeiro subtópico, conservando as boas amizades. Como conservar uma boa amizade? Não sei se você já ouviu alguém falar, eu tenho um amigo de 15 anos, de 20 anos, de 30. Né? Pode ser que você aí com 14, 15 anos esteja aí pensando, eu tenho uma amiga desde a minha infância. Minha mãe, meus pais sempre estavam ali juntos e a gente se conheceu ali na rua. Estamos aqui juntos na igreja, desde pequenininhas, crescemos juntas. Então, isso é conservar uma boa amizade. É sempre estando ali juntos. Só que, às vezes, muitas pessoas fazem muitos amigos. E o problema não é fazer muitos amigos, mas conservá-los, mantê-los durante toda a vida, se possível. Né? Então, assim, o problema não está, a dificuldade não está em fazer muitos amigos. É bom ter muitos amigos, estar rodeado de pessoas que a gente gosta, estar rodeado de pessoas que a gente ama. O problema, às vezes, está em manter. E como manter? Tem 4 pontinhos aqui que a gente pode conseguir manter uma boa amizade, conservar uma boa amizade. E como é que eu faço? Você primeiro precisa ser sincero com o seu amigo. Na caminhada, na longa caminhada de uma amizade, a gente precisa ser sempre sincero, falar a verdade, nunca esconder, não mentir. Isso é sinceridade. Confiança. A gente já falou sobre confiança no início. A gente precisa o quê? Confiar. Tanto um quanto o outro. Precisam confiar um no outro. Ambos precisam
se confiar um no outro. E como é que faz para confiar? Conquistando a confiança no dia a dia. Às vezes a gente fala um segredo, algo pessoal. E se você sabe que aquele amigo não vai contar para outra pessoa, você confia nele. Então, a confiança é conquistada no dia a dia, com as conversas, com os papos e tudo mais. Então, assim, a confiança também é um ponto principal para conservar uma boa amizade. A outra é honestidade. É um amigo honesto, que ele não é mentiroso, que ele não gosta de fazer coisas erradas. Um amigo honesto, a honestidade, tanto de você falar a verdade também para ele. Então, a honestidade é um ponto principal para você conservar uma boa amizade. Imagine se fosse um amigo desonesto. A gente não vai querer uma pessoa desonesta do nosso lado, não é verdade? E nem você, se fosse desonesto, alguém queria ser seu amigo. Então, é um ponto principal. E o altruísmo. O que é o altruísmo? É o ato de viver para o outro. É o ato de se doar para o outro. Isso é ser altruísta. É uma palavra que tem esse significado. Então, a gente, quando somos amigos um do outro, para a gente conservar, a gente, às vezes, vive para o outro. Como assim? Eu vou dar minha vida a ele? Se possível também. Mas não. Também de o quê? De você se importar com ele, de ter afeto por ele, de amar ele verdadeiramente, para estar ali com ele todos os momentos que ele precisar. Certo? Então, esses são os pontos para a gente conservar uma boa amizade. A sinceridade, a confiança, a honestidade e o altruísmo. Certo? Que você consiga seguir esses pontinhos, anote aí, para que você possa conservar uma boa amizade. E ela possa durar por muitos e muitos anos. Segundo subtópico, compreendendo o outro. Como compreender o outro? Às vezes a gente não consegue compreender as pessoas, porque elas são difíceis de lidar. Mas elas são assim mesmo. Elas erram, elas falham, elas uma hora vai falhar e a gente vai ficar triste. Mas às vezes está na personalidade, às vezes ela é muito estressada, às vezes ela é muito quieta. Então o que acontece? Como compreender o outro? A gente compreende sabendo que ele é falho, eles vão errar. É o jeito dele. E a gente compreende, a gente tem que conviver com as diferenças dele. Compreender o outro é saber conviver. Ah, mas ele é diferente demais, ele é muito estranho, às vezes ele fica fechado do nada, às vezes ele se estressa. Eu não sei o que fazer. Aprenda a conviver com as diferenças dele. Sente, converse, tenha um diálogo. Diga, olha, eu gosto muito de você, eu gosto muito de ser seu amigo. Mas, às vezes, você tem um jeito diferente. E aí a pessoa vai até tentar, né, mudar para ajudar a conservar a amizade. Mas a gente precisa compreender que as pessoas têm as suas diferenças, as suas personalidades diferentes, o seu jeito diferente. E compreender o outro é saber que ele uma hora vai errar. Ele nem sempre vai ser perfeito. Então, para ter uma amizade, a gente precisa compreender um ao outro. Terceiro tópico, demonstrando respeito e carinho. Como assim eu posso demonstrar respeito e carinho pelo meu amigo, pelo meu vizinho, pelo meu colega da escola? A gente demonstra respeito e carinho nas situações difíceis que ele passa. Às vezes, alguém morreu da casa dele, a gente vai lá prestar, né, um luto. E isso é mostrar afeto e carinho, que a gente se importa com ele. A gente demonstra respeito e carinho quando a gente demonstra que se importa. Ah, mas eu sou muito fechado, eu não gosto. Ah, eu não gosto de demonstrar meus sentimentos. Mas quem ama verdadeiramente, quem quer conservar uma boa amizade, quem quer ter uma amizade longa e duradoura, precisa demonstrar o que sente. Nem sempre uma pessoa fechada vai demonstrar, dizer... Uma vez ou outra você tem que dizer, amo você, amigo, estou aqui com você. Nas situações difíceis, eu estou com você. Em Provérbios, ele nos ensina a não abandonarmos os nossos amigos nas horas difíceis. Então, você precisa entender que o seu amigo, às vezes, vai precisar de você. Né? Não é 24 horas do dia, mas em algum momento difícil, ele vai precisar do seu ombro amigo, ele vai precisar do seu carinho, ele vai precisar do seu respeito, e aí você tem que estar lá. Se você é amigo verdadeiro, você vai estar lá.
ajudando ele nas horas difíceis. Conte comigo, meu amigo. Conte comigo nas horas adversas da vida dele. Você vai dizer, conte comigo, minha amiga, eu estou com você. E isso é demonstrar o que sente. Quem ama verdadeiramente demonstra o que sente. E o primeiro subtópico, já para encerrar, né, a gente fez um resumo aqui de como ter uma boa amizade. A gente aprendeu qual é a base de um bom relacionamento, que é o amor a Deus, o amar a si mesmo e amar as pessoas como a si mesmo. Uma pessoa mal amada nunca vai amar alguém, mas a gente precisa ter o amor de Deus nos nossos corações para amar o próximo. A gente aprendeu a amar o próximo independente da sua classe social. A gente também aprendeu a fazer o melhor para os outros. A gente também aprendeu como se relacionar. Se esse é o seu jeito, você não vai mudar, você nasceu dessa forma. Mas você precisa o quê? Fazer bons amigos. Não é porque você é desse jeito que você não vai fazer boas amizades, que você não vai ter longas amizades. E o que acontece? Você precisa se aceitar. Também aprendemos a conservar boas amizades. Conservar boas amizades e não esquecendo dos 4 pontos: ser altruísta, ser honesto, ser uma pessoa de confiança e ser sincero. E também nós aprendemos a compreender o outro. Ele erra, ele vai falhar com você. Uma hora ou outra vocês vão brigar. Mas quem ama verdadeiramente, quem tem uma amizade sólida em Deus, ela dura mesmo, né, com as falhas. Também aprendemos a demonstrar respeito e carinho, que se importa com seus amigos nos momentos difíceis. E agora, o último subtópico, e não menos importante, estabelecendo limites. Como assim, professora? Estabelecer limites. Nós precisamos estabelecer limites nas nossas amizades. Precisamos de impor limites em tudo, e principalmente na amizade. Como é que a gente consegue fazer isso? Ter um amigo é muito bom, não é verdade? A gente já falou aqui, né, durante a lição. Ter amizades é muito bom. Não é bom estar sozinho. Não é bom se tem uma pessoa, né, fechada, não quero amigos. É muito bom ter amigos. Só que a gente precisa impor limites em certas coisas. E como assim? Não exagerar no ciúme, sem necessidade. Não exagerar indo para a casa do amigo 24 horas. Às vezes sua amiga precisa ir ali com a mãe dela, precisa ajudar ela nas tarefas de casa, precisa sair. E você sempre está lá, não dando espaço. Também não cobrando muito um do outro, né? Às vezes tem amigos que cobram muito um do outro. Você precisa fazer isso, você não está fazendo aquilo, você não está fazendo aquilo. E aí, de repente, o amigo se cansa. Aquela amizade fica desgastada, a amizade fica chata, e de repente ele diz, eu não quero mais ser seu amigo. Então, quando a gente estabelece limites, a amizade não fica desgastada, né? Você vai na casa do seu amigo quando necessário. Você não fica no celular o tempo todo, você vai ligar quando necessário. Você não vai ficar tendo ciúme sem necessidade. Mesmo que ela arrume, mesmo que a sua amiguinha arrume outra amiga, você vai ter a certeza suficiente que, mesmo que ela arrume outros amigos, ela vai sempre sentir, você vai ter sempre espaço no coração dela, independente se outros cheguem na vida dela. Você vai ter sempre espaço na vida dela. Por quê? Porque quando a gente estabelece limites, a gente não desgasta a amizade. A gente não desgasta o relacionamento. Então é isso, estabelecer limites. Outros pontos para a gente conservar, que são necessários, e são princípios, que são necessários para conservar uma boa amizade, é agir com sabedoria. É falar na hora certa. Está chateado? Senta, conversa e fala na hora certa. Fala as palavras certas. Né? Isso é agir com sabedoria. É o quê? É agir também com prudência. É evitar a contenda. Não estar sempre brigando. Isso desgasta também uma amizade. Está sempre brigando, está sempre pegando o pé do outro, está sempre com ciúmes. Isso não é bom. Evitar contenda. Ter cuidado com a ira.
Porque às vezes na hora das discussões, às vezes acaba falando o que não precisa e acaba pecando. Então a gente precisa evitar a ira, ter cuidado com a ira e praticar o perdão. Mesmo que o seu amigo faça algo, né, contra você, assim, que você não gostou, você não se sentiu bem naquele momento, não fique chateado por muitos dias, não deixe a ira, né, sobrecair sobre a sua cabeça. O que é que você faz? Chega lá, conversa e pede perdão um ao outro, né, reata a amizade. Não tem coisa melhor do que ter amigos. Então, esses princípios são muito importantes. Agir com sabedoria, com prudência, evitar a contenda, ter cuidado com a ira e praticar o perdão. Você precisa observar esses princípios e agir na sua amizade. Estabelecer esses limites, de não estar sempre na casa do seu amigo, de não estar sempre lá todas as horas, né? Dá pelo menos um espaço, né, para o seu amigo respirar, porque senão vai ficar desgastado. E aí, aqui em Provérbios 25:17, tem algo muito interessante sobre isso, que diz assim: não vá toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Então, aí está um versículo com base naquilo que nós estamos tratando. Quando a gente vai todas as vezes na casa do nosso amigo, todas as vezes, não deixa nem ele respirar, não deixa nem ele tomar banho, não deixa nem... Então, a hora ele vai ficar chateado. E se não for ele que for ficar chateado, a mãe dele não vai gostar, o pai dela não vai gostar. E aí a gente precisa estabelecer esses limites para ter uma amizade saudável, para ter uma amizade boa. Então, a gente pode se relacionar bem com os outros e é uma arte que precisa ser cultivada. Então, se relacione bem com as pessoas, mas não esqueça que elas têm defeitos, que elas nasceram diferentes de você. E você precisa se aceitar também do jeito que você é, com defeitos, com falhas, né? Cada um tem as suas experiências diferentes, e é isso que se constrói a amizade, né? Um contando suas experiências, um confiando no outro, sendo sincero com o outro, né? E você compreendendo o seu amigo, compreendendo ele, você pode se relacionar com muitas pessoas, mas não se esqueça, se for um coleguinha da escola que não é evangélico, certo? Que ele queira se aproximar de você, tenha muito cuidado. Não faça amizades com pessoas que não professam a mesma fé. Orem por ele, mostre a ele uma igreja. Vamos ali no culto comigo, entendeu? Pregue para ele a palavra de Deus. Mas se for um amiguinho que professa a mesma fé que você, sempre conserve essa amizade, né? Porque a gente pode ter uma longa amizade e boa amizade por um bom tempo, até você ficar mais velho, ter seus filhos, e aí, olha, meus amigos estão sempre aqui do meu lado, porque a gente soube conservar uma boa amizade. Então, aprenda a compreender, aprenda a entender que eles nascem com ideias diferentes, personalidade diferente, com experiências diferentes de você, e aí você vai conseguir conquistar muitos amigos durante a sua vida. E para terminar, eu quero deixar um desafio para você. Que durante a semana você se aproxime de pessoas que você nunca se aproximou. Se ali o seu vizinho, a sua vizinha, você sempre quis falar com ela, mas ela é muito fechada, vá lá, converse. Se ela não é crente, comece a orar por ela. Se na igreja você nunca falou com aquela sua amiguinha de lá do departamento, você nunca conversou com ela, comece a se aproximar dela. Se na escola tem algum colega que ele é mais fechado, você nunca fez trabalho com ele, faça trabalho com ele, entendeu? Para que você possa se aproximar de pessoas que você nunca se aproximou e fazer novas amizades. Esse é o desafio que eu deixo para você. E aí você vai ver que tem pessoas maravilhosas que ainda você não conquistou, que ainda você não se relacionou. Esse é o meu desafio para você. Pratique essa lição. E que durante essa semana você faça novos amigos. E desde já eu agradeço por você estar aqui junto comigo no final dessa lição. Obrigada, a paz do Senhor e até a próxima aula.